Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse porta-sabonete, que no meu eu vou usar para colocar balas lá dentro, mas ele fica assim. Para fazer o meu, eu precisei de 2 cores de fio, eu usei o fio Anne. Dentro tem o branco e fora tem o vermelho com ouro. Usei também uma agulha número 1,75 e alfinetes para fazer a última carreira, para marcar aonde eu tenho que fechar uma folha na outra. Então, assim ficou o meu trabalho. Vamos para o passo a passo? Começo trabalhando 6 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora que eu tenho as minhas 6 correntinhas, eu vou na primeira delas e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu formei um anelzinho. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Volto no meu anelzinho e trabalho um ponto alto. Vou no meu anelzinho, trabalho meu terceiro ponto alto. Vou no meu anelzinho, trabalho o quarto, o quinto, e assim eu vou continuar trabalhando até ficar com um total de 18 pontos altos. Já trabalhei os meus 18 pontos altos, então agora eu venho onde eu tenho as 3 correntinhas, vou lá na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Assim, eu acabei a minha primeira carreira. Agora, eu começo a segunda carreira trabalhando 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, vou no meu terceiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu quarto ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou no meu quinto ponto alto e trabalho um ponto alto, e assim eu vou continuar fazendo em toda a minha carreira. No final, eu vou ficar com 18 pontos altos separados da uma correntinha. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, fiz os 18 pontos altos separados da uma correntinha. Agora, eu trabalho só a minha última correntinha, vou ali onde eu tenho as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa minha carreira. Vou começar a próxima carreira trabalhando 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Vou onde eu tenho o meu segundo ponto alto, por isso eu pulo a minha correntinha, vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo a correntinha, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo a correntinha, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo a correntinha, vou no ponto alto e trabalho um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. No final, eu vou ficar com 18 pontos altos separados das 2 correntinhas. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, tenho os 18 pontos altos separados das 2 correntinhas. Então, eu trabalho agora só as últimas 2 correntinhas. E vou fechar a minha carreira, vou onde eu tenho as 3 primeiras correntinhas, vou lá em cima na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei de fazer essa minha carreira. Vou começar a minha próxima carreira trabalhando 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e outras 3 correntinhas de separação. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas.
Vou pular as 2 correntinhas sem trabalhar, no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, 3 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, já fui lá na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira, entrando aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Volto nas minhas 3 correntinhas e trabalho outros 2 pontos altos. Então, eu faço 1 e 2. Então, assim, eu fiquei com 3 pontos altos. Vou trabalhar 3 correntinhas, vou pular o ponto alto, vou nas próximas 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Faço 3 correntinhas, pulo o ponto alto, vou nas próximas 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Faço 1, 2 e 3. 3 correntinhas, pulo o ponto alto, vou nas próximas 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vai ficando assim. Então, desse jeito, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Vou ficar com 18 grupos de 3 pontos altos. Já trabalhei toda a minha carreira. Eu já fui lá na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou começar a próxima carreira, entrando no meu segundo ponto alto da carreira de baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Vou no meu terceiro ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto nas minhas 3 correntinhas e trabalho outros 2 pontos altos. Então, assim, eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 3 correntinhas, volto nas mesmas 3 correntinhas e trabalho outros 3 pontos altos. Eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, ficou assim, ficou um lequinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos sem trabalhar, vou nas próximas 3 correntinhas e trabalho um outro lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, assim, eu trabalhei um outro lequinho. Faço 2 correntinhas, pulo os próximos 3 pontos altos sem trabalhar, vou nas 3 correntinhas e trabalho um outro lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos, três correntinhas e outros 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, vou das próximas 3 correntinhas e faço um lequinho. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira. Ficou assim. Eu fiquei com 18 grupos de lequinhos. Agora, eu vou começar a próxima carreira trabalhando 3 correntinhas
que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos da carreira de baixo, vou lá no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro e trabalho um ponto alto, assim eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e ali eu trabalho um lequinho, por isso eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 3 correntinhas, volto nas mesmas 3 correntinhas e trabalho outros 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, assim, eu trabalhei a minha primeira pétala. Agora, eu faço 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou onde eu tenho os próximos 3 pontos altos e começo ali a trabalhar a minha segunda pétala do mesmo jeito que eu trabalhei essa. Então, eu vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Assim, eu fiquei com os 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um lequinho. Então, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Volto nas mesmas 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Trabalho 2 correntinhas. E vou aonde eu tenho os 3 pontos altos. Vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, assim, eu trabalhei a minha segunda pétala. Trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou aqui nos 3 pontos altos, que é já na próxima pétala, vou no primeiro deles e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, vou onde eu tenho os 3 pontos altos e trabalho 3 pontos altos. Então, eu vou no primeiro e faço o primeiro ponto alto. Vou no segundo, trabalho o meu segundo ponto alto. E no terceiro, faço o meu terceiro ponto alto. Então, assim, eu trabalhei a minha terceira pétala. Vou trabalhar 2 correntinhas, vou nos próximos 3 pontos altos e começo a fazer a próxima pétala. Então, assim, eu vou trabalhar em toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, fiquei assim. Então, agora, eu vou começar a próxima carreira, trabalhando 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto.
Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Assim, eu fiquei com os meus 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e vou trabalhar um lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou ali nos próximos 3 pontos altos, vou no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Então, assim, ficou pronta a minha primeira pétala. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou lá nos próximos 3 pontos altos e vou começar a fazer a minha segunda pétala. Eu vou no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto. Passo 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e vou trabalhar ali um lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos. Três correntinhas. Volto nas mesmas 3 correntinhas e trabalho outros 3 pontos altos. Então, assim, eu trabalhei ali um lequinho. Agora, eu faço 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, assim, eu trabalhei aqui a minha segunda pétala. Tenho a primeira e a segunda. Trabalho as 2 correntinhas. Pulo as 2 correntinhas, vou nos próximos 3 pontos altos e começo a trabalhar ali a minha terceira pétala. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira como eu trabalhei nessa de baixo. Eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no terceiro e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas.
Pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Assim, eu trabalhei outros 3 pontos altos. Passo 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho um lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e outros 3 pontos altos nas mesmas correntinhas. Então, eu faço 1, 2 e 3. Então, ficou assim. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou aqui onde eu tenho os próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um deles. Então, eu faço o primeiro, vou no próximo ponto alto e faço o segundo, e no próximo, o terceiro. Então, assim, eu trabalhei a minha primeira pétala. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3 e 4 grupos de 3 pontos altos, 3 correntinhas e outros 4 grupos de 3 pontos altos. Então, eu faço 2 correntinhas. Vou no próximo grupo de 3 pontos altos, que ele já faz parte da outra pétala. Vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos e faço um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto. Assim, eu fiz outros 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e vou trabalhar um lequinho. Então, eu faço 3 pontos altos. Três correntinhas e outros 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro, um ponto alto.
2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas sem trabalhar, vou nos próximos 3 pontos altos, vou no primeiro e faço um ponto alto, no segundo um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Então, assim, eu acabei a minha segunda pétala. Agora, eu faço as 2 correntinhas, vou no próximo grupo de 3 pontos altos e começo a trabalhar ali a minha terceira pétala. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Eu já trabalhei toda a minha carreira, já fui lá na terceira correntinha e fechei com um ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar, porque eu vou voltar trabalhando com uma outra cor. Então, agora que eu já arrematei o meu trabalho, eu vou começar a trabalhar a última carreira. Então, eu vou vir aqui em uma qualquer das minhas folhas ou das minhas pétalas que eu tenho, que elas são feitas de 1, 2, 3 e 4 grupos de 3 pontos altos, 3 correntinhas e outros 4 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou aqui do lado direito, vou pular o primeiro grupo de 3 pontos altos, vou nas 2 correntinhas e vou colocar ali o meu fio. Vou voltar nessas 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixo, que é meu primeiro ponto. Agora, eu continuo trabalhando, vou aonde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou aonde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou aqui onde eu tenho os próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Onde eu tenho os 3 pontos altos, que são os últimos desse lado, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Então, ele tá assim. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas e trabalho 5 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Vou agora desse outro ladinho, onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou nos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Assim, eu trabalhei no meu terceiro grupo de 3 pontos altos desse ladinho, porque eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu vou aqui nas 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou no meu segundo ponto baixo e vou colocar ali um alfinetinho, porque assim fica mais fácil para depois eu saber aonde eu vou ter que fechar a outra folha. Então, eu deixo ali só para marcar aonde eu tenho esse ponto baixo. Vou nos próximos 3 pontos altos, que é o último dessa pétala ou dessa folha. Vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Então, assim, eu trabalhei essa minha primeira.
Agora, eu venho aqui nas duas correntinhas, que é aquela que fica entre uma pétala e a outra, e trabalho 2 pontos baixos. Vou nos próximos 3 pontos altos, que ele já faz parte da próxima pétala. Vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas, trabalho 2 pontos baixos. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira. Vou nos próximos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas 3 correntinhas e trabalho 5 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou nos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou nos 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Então, assim, eu já estou no terceiro grupo de 3 pontos altos do lado esquerdo. Tenho 1, 2 e 3. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e vou trabalhar 2 pontos baixos. 1, opa. Faço 1 e 2. Vou aqui onde eu trabalhei o meu segundo ponto baixo e vou colocar ali um outro alfinetinho, porque assim eu já sei onde é o ponto que eu tenho depois que fechar uma pétala na outra. E deixo ali. Então, na primeira pétala eu coloquei o alfinetinho azul, aqui na segunda pétala eu coloquei aquele verde. E vou continuar trabalhando. Venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, que é os últimos 3 pontos altos desta pétala. Vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, um ponto baixo. Vou aqui nas duas correntinhas, que é aquela que tem entre uma pétala e a outra, e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Esses 3 pontos altos já são os primeiros 3 pontos altos da próxima pétala. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Agora, eu coloco essa pétala que tem o alfinete verde aqui pra frente, porque eu vou ali na pétala onde eu tenho o alfinete azul, que é a primeira pétala, vou entrar no pontinho onde eu coloquei o meu alfinete azul, e trabalho ali um ponto baixíssimo. Então, eu coloco a pétala pra frente, aquela que tem, vou lá no alfinetinho azul, no mesmo pontinho, e trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, eu vou tirar esse alfinetinho, porque ali eu já trabalhei, e vou continuar trabalhando essa pétala. Então, eu volto aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um outro ponto baixo, porque eu tinha trabalhado só um ponto baixo ali.
Vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. E assim, eu vou continuar trabalhando essa pétala até chegar aqui. Do lado esquerdo, eu tenho 1, 2 e 3 grupos de 3 pontos altos. Quando eu acabei de fazer esse terceiro grupo de 3 pontos altos, eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei a minha pétala até chegar aqui do lado esquerdo, que eu tenho 1, 2 e 3 grupos de 3 pontos altos. Eu já trabalhei os 3 pontos baixos no terceiro grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro e o segundo. Vou no meu segundo ponto baixo e vou colocar ali um sinalzinho, porque assim eu sei depois aonde é o ponto que eu tenho que fechar uma pétala na outra. E vou continuar trabalhando, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, que são os últimos 3 pontos altos dessa pétala, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas, que é aquela que fica entre uma pétala e a outra, e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, são os primeiros 3 pontos altos da próxima pétala. Vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Então, está assim. Agora, eu venho aqui onde tem as duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Agora, como essa pétala, nós colocamos ela aqui, a outra frente, essa nós vamos colocar ela para trás. E vou vir aqui aonde eu tenho um alfinetinho verde, assim, porque eu coloco ela para trás e venho aqui no alfinetinho verde. No mesmo ponto do alfinetinho verde, entro ali e trabalho um ponto baixíssimo. Volto aqui onde eu estava trabalhando, que eu tinha trabalhado um ponto baixo nas duas correntinhas e trabalho o meu segundo ponto baixo. Onde eu tenho as 3 correntes, os 3 pontos altos, desculpe, vou lá no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. E assim, eu vou continuar como eu trabalhei nas outras pétalas, até chegar do meu lado esquerdo, vou contar 1, 2 e 3 grupos de 3 pontos altos. Quando eu acabo de fazer o terceiro grupo de 3 pontos altos, eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei a minha pétala até chegar aqui do lado esquerdo, no meu terceiro grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro e o segundo. No segundo ponto baixo, eu vou colocar ali um outro alfinetinho, porque assim depois eu sei onde eu tenho que fazer o meu ponto baixíssimo. E vou continuar trabalhando, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Esses eram os últimos 3 pontos altos dessa pétala. Então, agora eu vou aqui, onde eu tenho as duas correntinhas que ficam entre uma e a outra, e trabalho 2 pontos baixos. Vou aqui onde eu tenho os próximos 3 pontos altos, que ele já faz parte da próxima pétala. Vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou no segundo, trabalho um ponto baixo e no terceiro, um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Ele tá assim. Agora, como é a outra, eu tinha colocado ela para trás,
essa pétala eu vou colocar para frente, eu vou colocar uma para trás, uma para frente, uma para trás, uma para frente. Essa eu coloco aqui pro meu ladinho. E vou aqui onde eu tenho o alfinetinho amarelo, que é da pétala anterior. Vou onde eu tenho já o meu alfinete amarelo, entro nele, ficando com a minha pétala assim, virada para mim. Vou aqui e trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, eu volto aqui nas minhas duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Vou nos 3 pontos altos e vou trabalhar um ponto baixo para cada um deles. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim, eu vou continuar trabalhando até chegar do lado esquerdo, no meu terceiro grupo de 3 pontos altos. Eu tenho o primeiro, o segundo, vou aqui no terceiro e faço um ponto baixo para cada um deles. Quando eu chego aqui, eu volto para continuar juntas. Então, eu já trabalhei até fazer os 3 pontos baixos no terceiro grupo de 3 pontos altos, porque eu tenho aqui o primeiro, o segundo e esse é o terceiro, do lado esquerdo. Agora, eu vou aqui nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Faço 1 e 2. No meu segundo ponto baixo, eu vou colocar ali um sinalzinho. Agora, eu vou onde eu tenho os 3 pontos altos, que são os últimos 3 pontos altos dessa pétala. Vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas, que é aquela que fica entre uma pétala e a outra, e trabalho 2 pontos baixos. Vou aqui do meu lado esquerdo, vou nos 3 pontos altos, que são os primeiros 3 pontos altos da próxima pétala, e trabalho um ponto baixo para cada um deles. Então, vou lá no primeiro, trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou aqui na minha pétala, porque eu vou colocar essa pétala como a outra eu tinha colocado para frente, essa eu vou colocar para trás. Então, eu ponho ela ali para trás. Pego aqui onde eu tenho o meu alfinetinho amarelo, desculpe, laranja. Trago ele aqui, porque assim vai ficar a próxima pétala. Entro no ponto onde eu tenho o alfinete laranja e trabalho um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Posso continuar trabalhando nas duas correntinhas, eu tinha só feito um ponto baixo, então eu faço o meu segundo ponto baixo. Onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, e assim eu vou continuar trabalhando em todas as minhas pétalas, e vai ficar assim. Eu tenho só que fazer atenção para fazer uma pétala para frente e uma para trás, uma para frente e uma para trás, para que dê certinho o meu trabalho. Então, eu vou fazer todas, quando eu chego na última pétala, eu volto para fazer com vocês. Então, eu trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui a minha última pétala, aonde eu trabalhei até chegar do lado esquerdo, que eu tenho o primeiro grupo de 3 pontos altos, o segundo e o terceiro. Fui lá no terceiro grupo e fiz um ponto baixo para cada um, então ficou assim a última pétala. Eu tenho ainda que trabalhar esse último pedacinho para acabar o meu trabalho. Então, eu vou aqui e eu tenho a última pétala, aqui eu tenho a primeira, e aqui do ladinho eu tenho a segunda, que eu já fechei ela de um lado, mas eu preciso também fechar do outro. Então, aqui, aonde eu tenho a minha segunda pétala, ela fica aqui com um lado que ainda está maior, porque não foi fechado. Então, eu vou nela e vou contar aqui. Eu tenho aonde eu trabalhei os 5 pontos baixos. Do meu lado direito, eu vou contar 1, 2 e 3 grupos de 3 pontos altos.
E nas duas correntinhas, eu trabalhei os meus 2 pontos baixos. Eu vou aqui no segundo ponto baixo das duas correntinhas e vou colocar aqui o meu alfinetinho, porque é ali que eu vou agora fechar aqui na última pétala. Então, ficou assim, eu tenho a primeira, e na segunda, eu coloquei nas duas correntinhas, no segundo ponto baixo das duas correntinhas, que fica depois do terceiro grupo de 3 pontos altos. Então, agora eu volto aqui, na minha última pétala, que eu trabalhei os 3 pontos baixos, no meu terceiro grupo de 3 pontos altos, agora eu vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Então, eu faço 1 e 2. Vou aqui na minha pétala, que tá do meu lado esquerdo, que é onde eu tenho a segunda pétala que eu trabalhei, porque eu tenho a primeira. E aqui eu tenho a segunda. Vou na minha segunda pétala, onde eu coloquei agora o meu alfinetinho, entro ali e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, já ficou fechada ali. Então, agora, eu volto aqui no meu trabalho. Eu tinha trabalhado os 2 pontos baixos nas duas correntinhas, então, agora eu vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, e no terceiro, um ponto baixo. Vou aqui nas duas correntinhas, que eu tinha trabalhado só um ponto baixo, então, agora eu vou trabalhar ali um outro ponto baixo. Então, assim, ficou meu trabalho. Agora, eu vou aqui do meu lado direito, aonde eu tenho o meu alfinetinho ali. Vou entrar no mesmo ponto que eu tenho o meu alfinetinho e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Volto no meu trabalho, vou onde eu trabalhei o meu primeiro ponto baixo dessa carreira, entro e trabalho um ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei o meu trabalho, e ele ficou assim. Então, agora eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque essa parte já está pronta. Eu tenho só que colocar aqui para fechar o meu trabalho. Então, agora que eu já arrematei, eu vou lá e trabalho sem correntinhas, usando 2 fios. Então, com 2 fios da minha linha, que eu usei para fazer a última carreira, eu trabalho sem correntinhas. E depois, eu venho aqui e coloco onde eu tenho os 5 pontos baixos da carreira de baixo, que é próprio ali no meio da minha folha ou da minha pétala, eu coloco o meu fio de fora para dentro. Assim. Vou na próxima folha ou pétala e coloco o meu fio sempre de fora para dentro. Vou na próxima folha e coloco sempre o meu fio de fora para dentro. Na próxima folha, coloco sempre o meu fio de fora para dentro. E assim, eu vou colocando em todas as minhas pétalas. Então, agora que eu já coloquei em todos, aqui tem onde eu comecei e aqui é onde eu terminei, eu vou ali e posso dar o meu nozinho com o lacinho. E assim, já ficou pronto o meu porta-sabonete, ou como eu vou usar para colocar balas lá dentro. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal e até a próxima.